Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos por tudo o que já vivemos aqui nesse Campuri. Nós te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor já falou conosco de tantas formas, de tantas maneiras. O nosso coração se enche de alegria, de gratidão, tentando suplantar nossa dor, nossa insegurança, nossos pesares e a realidade da vida humana. Mais uma vez, Pai, a Tua palavra será aberta e exposta. Mais uma vez, precisamos desesperadamente de consolo, de orientação, de perdão, de recomeço. Por isso, Pai, eu imploro ao Senhor nesse momento, que embora tudo aqui seja lindo e impactante, embora tudo seja encantador, que nada permaneça mais tempo na nossa alma do que a Tua palavra, e que ela nos purifique, nos oriente e nos salve em nome de Jesus. Amém. Jesus outra vez foi a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu que lhe fosse curar o filho que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o seu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à 13h, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus havia dito: o teu filho vive. E ele e toda a sua casa creram, e este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judeia para a Galileia. O contexto desse texto é que Jesus foi expulso de Nazaré. Jesus é expulso da sinagoga e é nesse contexto que Jesus Cristo declara que o profeta não tem honra na sua terra. E ele sai então da região da Judeia e vai para a região da Galileia. Nessa região ele volta a Caná, aquele lugar onde ele havia transformado água em suco de uva. Então acontece a história que nós lemos. Um oficial do rei, portanto você pode imaginar um homem de uma determinada condição financeira, ele não é um soldado raso, ele é um oficial do rei. Esse rei é o rei Herodes, o mesmo rei que havia mandado decapitar João Batista. E ele tem um baita de um problema, porque o filho dele estava morrendo. E quando o filho da gente está morrendo, a gente tenta qualquer coisa. Eu imagino que esse homem tentou, diante da medicina precária da época, todas as soluções viáveis para curar o filho dele. Mas dia após dia, aquele menino morria diante dos olhos do pai. O princípio de vida ativa daquele garoto saía dia após dia. E aquele homem entra em desespero. Porque quando você é pai, você descobre que é possível amar alguém mais do que você se ama. Você dá vida por um filho. Você diz assim: arranca meu braço, mas não toca na unha da criança. E aquele pai está desesperado. Aquele homem é um pagão. Ele não crê no Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ele não crê em Jesus como Messias. Ele não crê em nada disso. Ele só tem um problema e uma dor. E ele ouve dizer que tem um curandeiro
que foi criado numa cidade sem importância, Nazaré, que era primo de um desafeto do rei, João Batista, e que esse curandeiro está fazendo sinais e prodígios, e o leproso fica limpo, e o cego vê, e ele transforma água em vinho, e está todo mundo encantado com esse homem, porque Jesus é o profeta do momento. Havia uma teologia dentro do povo de Israel, nesse contexto, que declarava que o profeta recebia de Deus um poder sobrenatural, repousava sobre o profeta um poder, e quando esse profeta tocava no doente, ou falava sobre o doente, esse poder tomava conta do enfermo, do endemoniado, do quem quer que seja, e o indivíduo recobrava a vida. Essa era a teologia da hora, e Jesus era o profeta do momento. Nós também, no nosso país, temos os profetas da hora, os ministérios do momento. E as coisas, elas são cíclicas, e elas entram em moda e saem de moda, e de repente é um ministério que faz sucesso, e todo mundo corre para assistir. Aí a onda agora é o stand-up, e aí todo mundo quer assistir gente engraçada, que fale da vida do crente, porque é o momento, é o ministério do momento, é o jeitão do momento. Dentro do evangeliquez brasileiro, nós criamos uma teologia que aparentemente tem estrutura na Bíblia, mas quando você a cura um pouquinho melhor, você descobre que aquilo é palha. Nós cremos em uma teologia, pelo menos o evangélico de uma maneira geral, de que há poder na nossa palavra. E a gente diz assim, cuidado com o que você fala, teu pensamento tem que ser positivo. Cuidado com a forma que você está falando, bate na boca, porque há poder naquilo que você diz. Ora, amigo, se eu chegar para o meu filho Gabriel, desde pequenininho, e eu falar para ele assim, Gabriel, você não presta, eu não sei por que você veio à vida, eu não queria que você nascesse, você só me atrapalha. Se eu não tivesse você, eu já teria feito muitas outras viagens, mas eu não posso porque você me custa muito. Você tirou nota vermelha, eu tinha certeza que você ia reprovar. Você tirou nota azul, tenho certeza que você colou. Você não presta, você não vale nada, eu não sei por que você veio à vida, você é um erro da natureza. É claro que o meu filho, ele vai crescer com a autoestima baixa, é claro que ele vai ter problemas emocionais. Agora, se eu chegar para o meu filho desde pequenininho e dizer assim, Gabriel, você é o presente de Deus na minha vida, eu não posso imaginar-me mais feliz do que ter você como meu filho, é uma honra ser seu pai. Você errou agora, mas você vai acertar ali na frente, você perdeu hoje, mas você vai ganhar amanhã porque eu acredito em você. É claro que o Gabriel, ele vai nascer, crescer com uma estrutura emocional melhor. Agora, nada de sobrenatural tem nisso. Não há poder quando você fala, não há poder na tua palavra. Se você não acredita no que eu estou dizendo, pega uma árvore aqui amanhã e fica falando, cai a árvore, cai a árvore, cai. Aí depois de 3 anos você me diz se a árvore caiu ou não. O problema é que a teologia declara que há poder na palavra de Cristo. E esse poder e a honra e a glória, Deus não divide com ninguém. Não há poder naquilo que eu falo, sobrenatural. Mas a crença era de que havia um poder outorgado por Deus ao profeta quando ele falava. E aquele homem, ele era um pagão. Aquele homem adorava talvez outros deuses, talvez Diana, Baco, Thor, seja lá quem for. Mas ele está desesperado. É como se você visse o teu filho morrer dia após dia, nenhum médico soluciona, você vive em angústia, não dorme, não come, só chora, teu filho está morrendo e você ouve falar que lá no interior do Pernambuco tem uma mulher que faz uma garrafada. Você não acredita em garrafada, você não acredita em curandeira, mas teu filho está morrendo.
E bate o desespero e você diz, eu vou lá, porque tem 3, 4, 10 pessoas falando que a garrafada funcionou. E aí a tua família reúne e fala assim, não faça isso. Você não pode acreditar numa curandeira do interior do Pernambuco. Você precisa permanecer com o teu filho está morrendo. Se você viaja, teu filho morre. Permanece, fica, não vai. E você fala assim, é meu filho, eu tenho que tentar tudo. E você vai para o Pernambuco. E você volta com 6 garrafadas, 6 garrafa PET, verde, cheio de garrafada, cheio de líquido dentro. Porque você está desesperado. Aquele homem não cria em Jesus. Ele não cria no Deus que você crê. Aquele homem não achava que o povo de Israel era o povo de Deus escolhido. Aquele homem não guardava os mandamentos do Senhor. Aquele homem só tinha um desespero. Meu filho está morrendo. E quando o filho está morrendo, você faz o que for. Você viaja e muda de país. Você faz o que der para fazer. E aquele homem sai de Cafarnaum e vai a Caná da Galileia, porque ele ouve dizer que o profeta da hora, o profeta do momento está ali. São aproximadamente 25, 30 quilômetros entre Cafarnaum e Caná. E você pode imaginar que ele, como um oficial do rei, ele deveria ter os melhores cavalos à disposição. E aquele homem monta talvez na melhor montaria à sua disposição. E ele corre desesperado, ele não para ir no banheiro, ele está cheio de pó, de areia, ele não para beber água, ele simplesmente faz aquele trecho, talvez em 1 hora, 1h20, 1h30, e ele chega aos pés de Jesus, sabe lá de que jeito, esbaforido, cansado, acabado, e ele implora a Jesus, que Jesus vá com ele curar o filho dele. Na mente desse oficial do rei, ele ia encontrar Jesus, colocar Jesus na garupa e ele ia, vamos para Cafarnaum. Por quê? Ele declara no texto que eu e você lemos, Senhor, venha antes que meu filho morra. Em outras palavras, Jesus, contra você. Existe o problema do tempo, a gente vai demorar 1h30, 1h40 para poder chegar, o cavalo já está cansado. Contra o Senhor existe a distância, nós temos aí 30 quilômetros para resolver. Contra o Senhor está a gravidade do problema, antes que ele morra. Ou seja, aquele homem não tinha a menor ideia de com quem ele estava falando. Ele estava falando com o dono do tempo. Ele estava falando com o dono do espaço, com o dono da geografia. Ele estava falando com o dono da vida. Aquele homem achava que o tempo, a distância e a gravidade era um problema para Jesus. Ele não sabia com quem ele estava falando. Ele só tinha uma dor, um desespero. E ele corre atrás de um homem que ele não crê, que serve a um Deus que ele não crê, atrás de um povo que não é o povo dele. Aquele homem, ele chega carregado de dor e desespero, porque o filho está morrendo. Ele, quando selou o cavalo, e quando ele saiu em disparada, ele não sabia se voltaria e encontraria o filho vivo. E ele, no seu desespero, na sua angústia, no seu pesar, no seu sofrimento, ele implora Jesus, vem comigo. Só que Jesus olha para ele e diz assim, eu não vou a lugar nenhum. Eu não vou subir nesse cavalo. Não vou sair correndo que nem um doido aí, não. Mas fique em paz, porque o teu filho vive. Quanto tempo Jesus demorou para resolver o problema daquele homem? O tempo dele falar. Porque há poder na palavra de Cristo. Porque quando Cristo fala, o mundo obedece. Cristo fala, haja luz, e o sol acende. Cristo fala, animais povoem os céus, e centenas de milhares de aves surgem. Jesus
Ele acorda no meio da noite, no meio do mar, e ele diz assim: para aí, vento. Acalma aí, mar. E está tudo certo. A gente tem a ideia, às vezes, de que Jesus, ele precisa postar a voz para resolver um problema. A gente pensa que Jesus chegou para a menina e disse: Talita! Né? A gente pensa até num terremoto acontecendo. Querido, como é que você acha que Jesus falou para a menina? Ele falou assim: levanta aí, menina. Ela levantou. Ele falou assim: Lázaro, pode vir. E quando Jesus Cristo disse: teu filho vive, acabou a doença, acabou o sofrimento. Uma palavra de Cristo e toda a história do universo muda. Uma palavra de Cristo e o teu casamento é salvo. Uma palavra de Cristo e a metástase do câncer desaparece. Uma palavra de Cristo e toda a violência que foi cometida contra você na infância desaparece. Porque há poder na palavra de Cristo. Agora você percebeu o que aconteceu aqui? Quando Jesus Cristo disse: o teu filho vive, aí a Bíblia diz assim: e o homem creu. Porque a lógica cronológica é diferente do que eu e você pensamos. A gente pensa que a gente tem que orar com fé. Querido, aquele homem não tinha fé nenhuma. Pelo contrário, ele não cria em Jesus, não sabia quem era Jesus, não cria em Yahvé, não cria em Abraão, não seguia a lei da Torá, não sabia nada. Não tinha fé, não cria em nada, mas depois que Cristo fala, o homem passa a crer. Você entende? Às vezes é engraçado, né? Às vezes alguém chega para mim e fala assim: pastor, como é que eu oro? Que eu não sei orar. E aí eu digo para ela o que a Bíblia diz. Fala assim: olha, a Bíblia diz que a gente não sabe orar, então ora do jeito que você sabe aí, do jeito que você ora. Fala assim: mas pastor, eu tenho medo de falar besteira. A minha resposta é sempre a mesma. Eu digo assim: minha irmã, você acha que alguma vez alguém na história falou alguma coisa para Deus que não fosse besteira? Aquele homem não cria. A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, mas eu não consigo crer. Eu falo assim: bem-vindo ao clube. Pastor, eu não tenho fé. Prazer, Ivan. Porque Jesus Cristo, ele disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte aqui: sai daqui, lança ao mar, e o monte vai. Se a gente tivesse fé, a gente ia dizer assim: Monte Fuji, sai do Japão, troca de lugar com a Cordilheira dos Andes aqui no Chile. A gente ia mudar a topografia do planeta. Mas sabe por que Jesus Cristo disse: se você tiver fé do tamanho, é porque a gente não tem fé. Para de achar que você vai orar com fé, porque você não tem fé para orar. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A fé, ela é dada, a fé vem, a fé não está. A fé vem, e ela vem como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse homem ouviu o que Cristo disse, e aí ele passou a crer. A Bíblia diz assim: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. A fé, ela é um presente, a fé é um dom, e como é dom, ela é outorgada por Deus a nós, mas em nós não existe fé. Um dia um homem
estava desesperado, Jesus estava no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, e ele desce e se depara com a cena. O pai diz assim: olha, por favor, teus discípulos não puderam me ajudar, meu filho desde pequenininho é atormentado pelo diabo. O diabo joga ele na água, joga ele no fogo, e ele não pode falar, e ele não pode ouvir. Se o senhor puder fazer alguma coisa, por favor, faça. Aí Jesus olha e fala: como assim se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. Aí o homem diz assim: eu creio. E aí ele se recompõe e diz assim: Senhor, mentira. Me ajuda a crer, porque eu não creio. Entende por que a nossa oração não tem fé? Porque Deus, Ele dá a fé. Quando eu oro sem fé. Eu simplesmente levo a Deus a minha dor, a minha angústia, o meu pesar, o meu sofrimento. O problema desse homem não é que ele não tinha fé, o problema dele é que ele queria trazer para Deus a solução do problema. Senhor, é o seguinte, eu estou com um problema, estou desesperado e eu tenho a solução. O Senhor vai subir no cavalo e o Senhor vai correr comigo 30 quilômetros e o Senhor vai chegar lá a tempo antes que meu filho morra e o Senhor vai falar com ele, o Senhor vai tocar nele e aí ele vai ficar bom. Porque a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente quer apresentar para Deus a solução do problema. A gente não quer só orar. Na verdade, o que a gente quer é apenas acessar o poder de Deus na nossa vida. A gente não quer ter um relacionamento com Deus, como aquele homem não queria ter um relacionamento com Jesus. Ele só queria poder acessar o poder de Deus para resolver o problema dele. É mais ou menos como se a gente dialogasse com Deus da seguinte maneira: Senhor, eu estou conversando com o Senhor e nem precisava conversar, eu só estou conversando porque eu não consigo resolver determinado problema. Porque se eu tivesse o teu poder para resolver o problema, de forma alguma eu ia lhe incomodar. Porque quando a gente tenta acessar Deus, é para poder ter o poder dele. A gente quer fazer de Deus o gênio da lâmpada. Então eu esfrego, e aí eu tento imaginar que existem mecanismos e fórmulas de oração que funcionam ou que não funcionam. Eu estava assistindo na internet um dia desses, um indivíduo dizendo: eu vou te ensinar a orar. E eu vou ensinar você a orar, porque é o seguinte, existem orações mais eficazes do que outras orações. E quando eu ouço um negócio desse, eu quero morrer. Porque o poder não está na oração, o poder está em Deus. Qual que é a oração certa? É a oração que você se entrega. É a oração que você não se justifica e nem a oração que você apresenta a solução. É a oração que você entrega a tua dor. Porque a gente se justifica diante de Deus: Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu sou líder de jovens, Senhor, eu cuido dos desbravadores, Senhor, eu trabalho lá no louvor da igreja, eu ajudo o pastor, o senhor viu esse final de semana, teve mutirão na igreja para limpar o terreno, eu estava lá, eu fui o primeiro a chegar. A gente se justifica. E depois a gente quer apresentar a Deus a solução do problema, porque claro, Deus não sabe a solução, eu sei, Deus não sabe, eu preciso ajudar. Eu só quero acessar o poder, eu não quero a solução de Deus. Eu quero que Ele resolva do jeito que eu quero. Aquele homem, o problema dele não era não ter fé, porque fé a gente não tem. A Bíblia diz que o povo de Israel não entrou no descanso porque não creu. Querido, o que é fé? A Bíblia diz que fé é a certeza do que se espera. Fé não é torcida. Tem gente que fala assim: ó, eu tenho fé que Deus vai me ouvir, ainda faz figa, assim, eu tenho fé. Acha que fé é torcida. Fé é a certeza do que se espera, é a convicção daquilo que você não pode ver. Aquele homem não viu o filho salvo, ele não viu o filho pulando de alegria e pedindo comida, ele não viu, mas a Bíblia diz que ele creu. E crença é isso, fé é isso, é a convicção do que você não vê. E aí acontece algo extraordinário, porque ele creu na palavra de Cristo, e Cristo quando fala,
outorga-nos a fé. E quando a fé ocorre, você entra no descanso. Eu conheci um homem chamado Jefferson Turbay Braga. Foi meu professor de língua portuguesa. O pouco que eu sei desse idioma, eu devo a esse homem. Esse homem na juventude era vida louca, vida bandida, droga, todo tipo, sem preconceito. É droga, tá comigo. Ele foi convidado para uma festa em uma outra cidade, onde era proibido cigarro, proibido bebida alcoólica, proibido qualquer tipo de comida, só droga. E ele foi. E ele experimentou tanta droga, que ele conhecia, que ele tinha ouvido falar, e coisa que ele nunca tinha ouvido falar. E aquele homem se drogou tanto, que ele saiu caminhando sozinho, louco, no meio de rua, de madrugada, em cidade que ele não conhecia, e ele sentiu que a overdose vinha, e ele sentia que ele ia morrer, ateu, e nos últimos segundos de consciência, ele clama a um Deus que ele não crê, e ele diz: o Senhor existe, o Senhor me salva. E ele então cai inconsciente na praça e passa 48 horas, podre na praça, sujo, indigente, família procurando. Quando esse homem levanta, ele não tem mais vício. Você sabe qual é o nome disso? O poder da palavra de Cristo que foi outorgada na vida dele. Se você assistiu 180 graus, você vai ouvir a história de uma mulher que foi lá na Creriane, e ela contou vida louca, vida bandida, vivia em cocaína em Brasília, largava o filhinho em casa, abandonava o marido, e ia cheirar cocaína, as narinas dela em carne viva, de tanto pó, tanta droga, abandonando o filho, família, separando, droga. Um dia, tanta droga, tanta cocaína, que ela dirigindo em alta velocidade nas ruas vazias do plano piloto, ela não consegue segurar a urina, se suja inteira, suja o carro, para o carro no meio da avenida e começa a andar como um leão enjaulado no meio da rua, sente que vai morrer, e antes de perder a consciência, ela clama ao Deus vivo. E aquela mulher desmaia e vai direto para o coma. Quando ela volta do coma, ela não tinha memória de que um dia havia usado cocaína. Você sabe o que é isso? Cura das memórias. A palavra de Cristo, ela é capaz de reorganizar o teu DNA. A palavra de Cristo é capaz de invadir a tua memória e reprogramar o teu trauma. Porque quando Cristo fala poder, Ele diz: eu quero, e o demônio desaparece. E Ele diz: vento, é para você parar agora, porque Ele é o autor do vento, e o vento não ousa desobedecer Cristo. E Ele faz o mesmo com o mar, e Ele faz com o demônio, e Ele faz com a lepra, e Ele faz com qualquer coisa, e Ele faz na tua vida se você deixar. Mas você precisa chegar a Cristo sem justificativa. Você tem que chegar a Cristo sem a tua solução barata, suja e egoísta. Você traz a tua dor a Cristo. Ah, pastor, eu não tenho fé, eu também não. Mas a gente vai com a nossa miserabilidade. Ele se lembra que nós somos pó. E aí então Cristo, Ele dá a palavra. E depois que Ele dá a palavra, vem a fé. E como a gente sabe que teve a fé? Porque depois da fé, você entra em descanso. A fé produz descanso. Esse homem, a Bíblia diz no texto que eu e você lemos, que ele creu e depois foi voltar para casa. Quando ele está no meio do caminho, ele está voltando com o cavalinho assim, ó. Tranquilo, filho está salvo. E os servos chegam desesperados, eles falam assim: Senhor, teu filho está vivo. Eu já sei.
Só me diz uma coisa, quando foi mesmo que ele ficou bom? Ah, foi ontem, à 1h. Peraí, você ouviu o que eu ouvi? Ontem? Querido, pelo amor de Deus, esse homem creu, e ele descansou, ele entrou num estado de descanso que ele não voltou para Cafarnaum. Ele ficou em Caná da Galileia. E ele passou da 1h até o escurecer, e aí depois ele dormiu em Caná, e só no outro dia que ele foi, porque ele creu. E quando você crê, você entra em descanso. E aí você tem a paz que você precisa. Você não sabe disso que eu vou contar para você? Mas quando eu cheguei para fazer teologia, eu cheguei com cabelo pelo ombro, calça rasgada, 17 para 18 anos, com cara de 15, perdido, tinha 1 ano e meio de batizado. Eu não conhecia a história de Gideão. Quando falaram para abrir no livro de Abacuque, eu achei que era pegadinha, porque eu não sabia que tinha isso na Bíblia. Eu me formei com o pastor Giovanni, com o pastor Lelis. Eles estudavam 6, 7 horas para uma prova, tiravam A, eu estudava o dobro para tirar B. E quando eu tirava um B, eu não podia demonstrar minha alegria, porque quando o cara tirava B, ele ficava triste, mas eu ficava feliz. E eu pensava, eu sou o cara. A minha conversão aconteceu muito ali dentro. Só que quando chegou no 2º ano de teologia, eu tive muita vontade de desistir de tudo. Porque eu nunca quis ser pastor. Nunca sonhei em ser pastor, meus sonhos eram outros. Meus planos para a minha vida era outra coisa, não tinha nada a ver com isso. E eu olhava para um, e eu via que o cara era inteligente pra caramba. E eu falava, vai ser um pastorzão. Aí eu olhava para o outro, o cara era um baita de um líder. Eu falava, vai ser um pastorzão. Aí eu olhava para o outro, o cara tocava. Olhava para o outro, o cara cantava. Aí eu olhava para o outro, o cara era a 15ª geração de adventista. E eu ficava pensando, né? E eu? Não tinha um adventista na família. Eu tinha vontade de ir embora, porque eu nunca sonhei com aquilo. E aquilo foi me agoniando de um tal jeito, e eu ia falar para quem? Falar o quê? Peguei uma cadeira de plástico, peguei uma Bíblia, um inário, saí às 7h e pouco da manhã, andei 2 quilômetros para dentro de uma fazenda, lá nos pés de mangueira. Tinha que ser um lugar isolado, porque eu ia gritar e chorar. E lá eu fiquei chorando, orando, brigando com Deus, lendo a Bíblia, tornando a chorar. Eu cheguei às 7 da manhã e eu fui sair às 11 horas da noite do meio do mato. E sabe por que eu não saía às 10 e sabe por que eu não saía à meia-noite? Porque foi às 11 horas que Cristo me deu a sua palavra. E quando Cristo dá a palavra, Ele outorga a fé, e a fé produz descanso. E ali eu descansei. E ali eu não tive mais dúvidas. Quando me formei, não tive chamado, mas não tive nenhum tipo de problema. Porque eu sabia que esse Deus que me deu a paz no 2º ano do teológico, iria arrumar um lugar para eu trabalhar. Não importa se me conheciam ou não conheciam, se eu estava perto ou distante, se me... Não importava. E Deus achou lá um cantinho para eu trabalhar. Quando Cristo fala, você entra em descanso, porque há poder naquilo que Ele diz. Há poder naquilo que Ele fala. Quando eu tinha 10 anos,
Eu sempre fui uma criança que me mexia muito quando ia dormir. Sabe criança quando põe a cabeça assim na cabeceira e depois a cabeça está lá nos pés? E sempre fui assim. Hoje eu sou mais calmo. Mas na época eu me mexia muito. E eu tinha 10 anos. E eu estava me mexendo muito na cama. Mas é até normal, porque isso sempre aconteceu comigo. Só que naquela noite a minha mãe não viu, não sabia. Mas eu estava convulsionando. Eu passei 10 minutos convulsionando sem que ninguém soubesse. 20, 30, 40, 50, 1h10, a minha cabeça fritando. E ninguém sabia. Até que minha mãe ouviu o que o Espírito Santo já estava dizendo para ela há muito tempo. E ela falou, não é possível, essa criança está se mexendo demais. E quando ela chegou, eu já estava em coma. Até que liga para o médico, até que vem a ambulância. Vai para o hospital. Naquela época eu tinha, e digo tinha porque já faleceu, eu tinha um tio muito rico. Muito rico. E ele gostava de mim. Quando ele soube o que aconteceu na madrugada, ele já me mandou para o melhor quarto do melhor hospital, com a melhor junta médica de Curitiba. E eles fizeram todos os procedimentos, todo entubado. Até que essa junta médica se reuniu com a minha família e disse assim, olha, tudo que a medicina aqui podia fazer, os equipamentos foi feito, agora depende dele. Minha tia, que era mais animada, falou, como assim? Não tem o que fazer, sempre tem mais para fazer, que história é essa que não tem mais o que fazer? Não tem o que fazer, pode colocar ele dentro de uma UTI aérea, mandar ele para o Albert Einstein em São Paulo, só que os equipamentos que tem lá são exatamente os equipamentos que tem aqui, a junta médica de lá troca ideia com a gente o tempo inteiro e vice-versa, então a decisão é de vocês. E a família decidiu que eu ia ficar, obviamente, em Curitiba. E a família começou a entrar em desespero, porque vocês podem imaginar, eu com 10 anos era a coisa mais linda do mundo. E a família angustiada, porque eu era o mais novinho. E a família começou a ficar angustiada, e a minha mãe disse o seguinte, sai todo mundo do quarto. A gente não tinha nenhuma religião naquela época. A gente não frequentava nenhuma igreja, mas a minha mãe pediu para todo mundo sair e ela se ajoelhou do lado da cama. E a minha mãe começou a orar ao Senhor. E ela implorou ao Senhor por mim. E a minha mãe só se levantou dali depois que Cristo falou com ela. Ela recebeu a fé e entrou no descanso. A família continuava desesperada, entrava dia, saía dia, e eu continuava na UTI. Eu continuava inconsciente, em coma, sem reação nenhuma. Nem abrir olhos, nem piscar, nem mexer um dedo, em coma profundo. A família cada dia se desesperava mais, mas se você estivesse lá, você ia encontrar uma mulher de 1,64 m, tranquila. Talvez algum psicólogo pudesse tentar explicar as travas emocionais pelas quais essa minha mãe estava daquele jeito, mas ela sabia que Deus havia dito a ela que tudo ficaria bem. E ela descansou. Até que depois de vários dias em coma, numa bela manhã de quarta-feira, eu abri meus olhos, virei para o lado e falei, mãe? Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei o que está morrendo dentro da tua casa. Se é uma pessoa, se é o amor, se é a paciência. Eu não sei quem destruiu a tua infância. Eu não sei o que faz você sofrer, a angústia que você carrega, mas uma coisa eu preciso dizer para você.
Aquele homem tinha fé errada, teologia errada, crença errada, a solução errada, mas aquele homem foi ao lugar certo. Aquele homem foi a Cristo. O nosso problema é que a gente acha que a gente vai solucionar a nossa vida se a gente for no grupo de oração, mas não vai resolver a tua vida. A gente acha que se frequentar um pequeno grupo vai solucionar, mas não vai. Você já tentou, não resolveu. Você acha que se você tiver cargo na igreja e se envolver no coral e no louvor e na pregação e nos jovens, você vai ter uma vida santa, mas você já tentou e não funcionou. Você já tentou fazer terapia, não resolveu. Você já foi para o Rivotril e não solucionou. Porque a gente só tem um lugar de salvação. E esse lugar é Cristo. Vá a Ele e lute com Ele. Jacó era um cara da mais baixa índole. Ele manipula com a mãe, aplica no pai, era tão gente boa esse cara que o irmão jurou ele de morte, não valia nada. Mas esse homem, mesmo podre e sujo, um dia ele tem um encontro com Jesus e ele agarra as pernas de Cristo e diz: eu não te deixo ir enquanto o Senhor não abençoar. É você pegar a tua Bíblia e ir para o meio do mato, aqui nesse Campuri, e falar assim: Senhor, eu tenho que ter um encontro com o Senhor, senão eu vou morrer. Porque eu estou para fazer 18 anos, eu já falei para minha mãe, que quando eu fizer 18 anos, tchau igreja, tchau crença, tchau fé, eu vou viver minha vida louca. E aí, querido, você entende que Deus te traz aqui, não é para ouvir as mais belas músicas, os mais lindos e maravilhosos cantores e oradores, mas Ele te traz aqui para dizer: filho, você precisa de um encontro comigo. Você precisa entender que a oração é com o rosto no chão. Que a oração é clamar a Deus, e se você tiver que sair às 3 da manhã do meio do mato, você só sai depois de Cristo te outorgar a paz e o descanso. É você clamar ao Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor precisa curar a minha memória, porque o que fizeram comigo na infância destruiu quem eu sou. O Senhor precisa me curar porque o meu pai é um bandido, porque a minha mãe não vale nada. O Senhor precisa me curar porque eles me abandonaram. O Senhor precisa me curar porque o meu tio me molestou. O Senhor precisa me curar porque eu não sou quem eu gostaria de ser. O Senhor precisa me curar porque toda vez que eu olho no espelho, para mim é um desespero. Se o Senhor não entrar na minha vida, não adianta. Porque, amigo, não é Campuri que vai te salvar, não é igreja que vai te salvar, não é YouTube que vai te salvar. Você precisa ir a Jesus como nunca foi. E aí então você põe o rosto na terra e você deita e você come o pó e você não justifica nada, você não traz solução, você só traz a tua dor e você traz o teu clamor. E aí Cristo fala, e quando Ele fala, há poder. E aí você descobre um Jesus que você nem imaginava que existia. Um Jesus tão real quanto o teu próprio corpo. E aí você descobre que Ele é o melhor amigo. Mas para isso, não dá para você orar 3 minutos. Não dá para você ler a Bíblia, um capítulo e falar assim: fechou, vou viver agora. Não funciona assim. Entenda o que eu vou dizer para você. Um ateu não precisa de Jesus para ser um pai melhor. Se ele ler 3 livros, ele pode ser um pai mais presente, mais atuante, mais amoroso, mais dedicado. Um ateu não precisa de Cristo para ser um marido melhor. Ele lê 3 livros de relacionamento, faz terapia de casal e ele passa a ser amoroso, expressar mais o que ele sente, resgatar o que ele sente. Ele não precisa de Jesus para isso. Um ateu não precisa de Jesus para ser um profissional melhor. Ele faz um MBA, ele estuda um pouco mais, faz uma pós-graduação, se dedica melhor, e ele é um profissional melhor. O cristianismo não é a melhoria do ruim. Jesus não quer melhorar você.
A proposta do cristianismo não é fazer você melhorzinho. A proposta do cristianismo é outra coisa. A proposta do cristianismo é: você precisa morrer, porque não salva nada em mim e em você. Por isso a importância do batismo, porque o indivíduo morre e ele tem um novo nascimento. A proposta do cristianismo não é melhorar a tua vida, é destruir a tua vida e reprogramar você para a eternidade. Por isso eu não tenho o direito de vir aqui, pisar nesse palco que Deus separou para tocar no seu coração sem fazer um apelo a você. E o meu apelo, como em todos os lugares, é claro, simples e transparente. E o meu apelo é: existe alguém aqui nessa noite que precisa desesperadamente de um encontro com o Senhor Jesus, não para melhorar de vida, porque se você quiser melhorar de vida, amigo, eu te apresento alguns coaches bons, que podem direcionar você, que podem motivar você, que podem fazer você uma pessoa mais assertiva, que podem fazer de você uma pessoa mais eloquente, que podem fazer de você uma pessoa mais segura, uma pessoa mais capaz, mais arrojada, mais criativa. Está cheio de ferramenta para resolver e ajudar você a melhorar. Mas se existe alguém aqui que precisa morrer para a sua vida, para nascer de novo, esse apelo é para você. Não importa quem você seja, não importa a sua denominação, mas eu pergunto em nome do Senhor Jesus: existe alguém aqui que precisa lutar com Cristo? Existe alguém aqui que está cansado de viver um cristianismo vazio, um evangelho de algodão doce, onde eu gosto do sermão, não gosto do sermão, prefiro aquele conjunto do que aqui? Se existe alguém aqui que precisa nascer de novo, porque não vê outra alternativa, eu preciso fazer um apelo a você. E nesse apelo, se esse é o seu momento, se você sentiu o seu coração arder enquanto a palavra de Cristo era aberta e exposta para você, eu gostaria que em nome de Cristo, você esquecesse quem está do teu lado, esquecesse a vergonha, o que vão pensar, e você em humildade, em contrição, se colocasse em pé e falasse assim: Senhor, eu vou lutar com o Senhor, e eu vou implorar ao Senhor, e o Senhor precisa refazer a minha vida. E eu pergunto: quem será o primeiro homem, a primeira mulher a se levantar e dizer: Senhor, eu preciso de um novo nascimento, eu preciso, Senhor. Se você precisa disso, querido, esse é o seu momento. Nós vamos ouvir um hino agora. Enquanto esse hino estiver sendo cantado, é hora de você clamar ao Senhor, mas não apresente-se com soluções. Não se apresente justificando os teus pecados ou os teus erros. É hora de você simplesmente dizer: Senhor, eu sou esse lixo mesmo, que uso essas máscaras e as pessoas acham que porque eu estou usando uma gravata eu sou melhor, ou porque eu fui investido eu sou mais santo, ou porque as pessoas me veem lá na frente, mas o Senhor sabe que eu sou. Então eu não tenho nada para te esconder. Eu tenho só o meu pecado, tenho minha miséria, minha dor, meus traumas, minhas inseguranças, meus pesares, meu sofrimento. O Senhor viu o que fizeram comigo na infância, o Senhor viu o que fizeram comigo no trabalho, o Senhor conhece as injustiças que fizeram comigo, o Senhor sabe que eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu preciso lutar com o Senhor. E enquanto o hino estiver sendo cantado, eu queria que você clamasse ao Senhor, porque aqui é apenas o começo. Em algum momento, alguns de vocês vão entender essa mensagem. Talvez sejam muitos, talvez sejam poucos, mas você vai pegar a tua Bíblia, amigo, e você vai ir para o meio do nada, e lá você põe o teu rosto no chão, no pó, na terra, e aí você diz: eu não te deixo ir, enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto eu ficava pensando que eu ia assistir não sei quem falar, não sei quem cantar, o Senhor tinha um plano para mim naquele Campuri, para invadir a minha alma, para me despir diante do Senhor, para salvar. Agora, sabe o que eu acho mais lindo em toda essa história? É que esse homem, a Bíblia diz que depois que ele creu, toda a casa creu.
porque quando você crer e entrar em descanso, Deus vai fazer reverberar essa fé, e vai alcançar o teu filho, a tua filha, teu pai, tua mãe, teu irmão, porque a salvação, ela entra numa corrente do bem, e assim como toda a casa daquele homem creu, quando o dia que você crer, o dia que receber a palavra de Cristo na tua vida, a sua casa será alcançada através de você, e aquilo que era dor, indiferença, sofrimento, morte, traição, angústia, medo, insegurança, aquilo vai se transformar num pedaço do céu na terra. Mas para isso, amigo, você precisa lutar com Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Enquanto o hino estiver sendo cantado, querido, comece a clamar a Deus em silêncio, em oração. Esqueça onde você está, conecte-se com o teu Salvador e clame, lute com Ele. Que Deus te abençoe. Mais falou comigo, nenhum simples. Obrigado porque hoje tenho vida. Na verdade eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força. Na verdade eu gosto muito de você. Anda longe, anda triste, tão sozinho. Na verdade tu não passas de um menino perdido, querendo se encontrar. Não quero ver você assim, tão triste. Mas longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Você vai voltar pra mim, estou esperando. Oh, tão logo que o tempo está findando. Logo eu volto e não vai ter outra chance. Tanta coisa pra dizer, oh filho. Tenho um presente pra você.
verdade eu gosto muito de você. Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, se existe alguém aqui nessa noite, preso, acorrentado, por causa de um vício, por causa de um problema, por favor, se apresente como Cristo libertador. Se existe alguém aqui que está cansado de viver só de aparências, liberta, Pai. Algumas das pessoas que se colocaram em pé vivem problemas profundos, pesares demasiado profundos para serem desafogados em qualquer coração humano. Mas o Senhor, Pai, pode nos visitar e colocar em ordem tudo o que bagunçaram. O Senhor pode limpar tudo aquilo que sujaram. O Senhor pode nos visitar e reescrever a nossa vida. Onde a gente só vê parede, o Senhor pode fazer portas. Não existe beco sem saída sem que o Senhor tenha uma passagem secreta para a gente. Nada é difícil demais para o Senhor. O Senhor é o dono do tempo, da geografia, dono da vida, dono do vento, do mar, dono da lua, dono do sol. E nesse momento, como dono da nossa vida, nós imploramos que o Senhor nos visite e reescreva a nossa história. Cura as nossas memórias, nos limpe dos traumas, tira a culpa que o pecado insiste em nos escravizar, restaura o nosso lar, restaura relacionamentos, perdoa pecados, limpa, purifica, restaura, salva, redime. Alcance no Senhor. E que esse encontro que estamos tendo dia após dia aqui nesse Campuri seja um marco de salvação na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.